Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos dando início a uma escola bíblica dominical da manhã deste dia, de domingo, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos quase encerrando a revista de Escola Bíblica Dominical, a Santíssima Trindade, e nós estamos agora na lição de número 12. A lição de número 12 ela vai falar sobre o Filho e o Espírito Santo. Você que tem sua Bíblia, você que tem sua revista, aí a revista da CPAD, do primeiro trimestre, né? Que nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a Trindade, né? E agora com o tema o Filho e o Espírito Santo, né? Vamos dar início em oração da manhã deste dia para nós começarmos aqui esta lição. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te louvamos, te glorificamos ao Senhor, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz por nós, porque o Senhor é bom, papai. Que o Senhor possa nos instruir em sabedoria, em conhecimento, em sabedoria e discernimento da parte do Senhor, para podermos falar do Teu Evangelho a toda criatura, conforme a Tua palavra, e venhamos entender, meu Deus, cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Tudo venha ser para a honra, para a glória do Teu nome santo, é que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O textual da lição diz assim, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária, o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Agora nós vamos ver o texto bíblicos, né? Caso você tenha a sua Bíblia, caso você queira acompanhar, está em Lucas capítulo de número 1, dos versículos 26 ao versículo 38, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ele estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E por-lhe-ás nome de Jesus. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus por essas palavras. Né? Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã, o hino de número 25. Vou pedir para minha esposa estar entoando um hino de louvor a Deus nesse momento. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim.
a ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a ti dou. Teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém, graças a Deus, né? A introdução da lição diz o seguinte: o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Então nós vamos ver aqui a respeito um pouco mais daquilo que é a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus, tá? Essa ligação dessas duas pessoas, porque Deus é um só, como nós falamos em essência, mas existem as três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tópico de número 1 diz assim: o Espírito e a concepção do Filho. Subtópico 1 diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Lucas capítulo de número 1, versículo 26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria e lhe faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. E a esse respeito o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e na mais completa confiança e submissão declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Muito bem, nós damos início aqui nessa lição já falando aos irmãos que existe essa comunicação entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele viria para o ventre de Maria, mas isso não quer dizer, como nós falamos também em lições anteriores, que ele passa a nascer ali somente como homem, mas na verdade Jesus ele eternamente existia. Ele veio apenas para cumprir o seu ministério terreno, portanto ele veio como uma criança, como homem, mas não vai tirar também a sua divindade, ou seja, Deus, existe as três divindades, ou existem as três pessoas sendo Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E entendemos que Jesus, ele sempre foi Deus também, sempre estava eternamente com Deus. Se você for ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, vai falar que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Se o Verbo estava com Deus e o Verbo ali se refere a Jesus Cristo, então também nós entendemos que Jesus eternamente subsiste no tempo, assim como também a pessoa do Espírito Santo, que alguns até refutam isso. Mas a verdade é que entendemos que eternamente existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo.
E aqui nós vemos essa ligação do nascimento de Jesus. Por quê? Jesus ele não nasce de uma concepção comum, uma concepção de um homem com uma mulher tendo uma relação, que é uma relação natural, que nós entendemos hoje, e aí nasce-se um filho, né, de uma ligação entre um homem e uma mulher, o marido e uma mulher, né, e aí nasce uma criança. Mas não foi assim que Jesus nasceu. A palavra de Deus nos fala que a sombra do Altíssimo, através da pessoa do Espírito Santo, faria esta obra tão maravilhosa. Tanto que Maria, ela estava desposada. A palavra desposada significa que ela ainda não havia ainda cometido relação sexual com seu, vamos dizer assim, futuro esposo, né, que seria ainda consumada o ato sexual com José para ter filhos. Mas ela ainda estava aguardando. É como se nós falamos hoje, ela estava noiva de José, né? Talvez nos dias de hoje. Né? É que essa expressão noiva não tem muito na Bíblia, tá? Mas na verdade ela estava desposada, ou seja, aguardando para ser esposa de José. Então ela não havia cometido relação com José. Uma relação que nós chamamos de relação carnal ou conjugal, tá? Então Maria, ela guarda uma posição do anjo. Aí daí ela pergunta: como que eu posso ter filho se eu estou desposada de varão? Eu não tenho relação com varão. E ela não mentiu. Verdadeiramente Maria estava falando que ela era virgem. É como muitos falam que é a Virgem Maria. Mas só que quero que você entenda que essa Virgem Maria, ela teve Jesus e depois ela teve outros filhos. Outra refutação. Talvez não é aqui a questão da lição, mas nós entendemos que Maria teve outros filhos que podemos considerar que da parte da carne são irmãos de Jesus. Mas aqui pelo que está falando, pelo texto, nós estamos compreendendo que Maria, ela recebe uma comunicação de um anjo chamado Gabriel, que vem até ela e fala para que ela aguardasse essa virtude do Espírito Santo vir sobre ela, no ventre dela, o nascimento de uma criança que até colocou o nome de Jesus. Então Jesus ele vem, né, e uma criança nasce, e aí de repente Maria ela recebe essa notícia. Então essa introdução, esse início aqui, gostaria que você entendesse que o Espírito Santo é que fez esta obra de colocar dentro do ventre, vamos colocar aqui uma semente, né, da parte de Deus, que é o Filho de Deus, para o nascimento de Jesus. Então esta relação que teve é uma relação diferente daquilo que nós falamos, homem e mulher. Aqui nós vemos a relação do Espírito Santo de Deus no nascimento de Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo, ele vem para poder fazer com que Jesus, o Filho de Deus, venha nascer ali como carne, como um ser humano, como criança. Lembrando que Jesus sempre existiu, nunca deixou de existir. Na verdade, eternamente existe o Senhor Jesus. Ali ele vem na questão carne, né? Por isso que nós falamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, porque Jesus também ele veio em carne na face da terra. Vamos para o subtópico número 2, o Espírito como agente da concepção. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem e em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. Te cobrirá com a sua sombra. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se à nuvem da presença divina na transfiguração e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Muito bem, irmãos. Então aqui a gente vai ver que o Espírito Santo,
ele tem essa função protetora para a concepção de Jesus, né? Ele é uma sombra, é como se fosse uma proteção e também é um agente gerador de uma vida também, vamos dizer assim, tá? Quando vem o Espírito Santo, ele é um agente da concepção do Filho de Deus. É uma explicação que a gente entende que o anjo ele faz com que Maria, ela concebe o Senhor Jesus de uma forma milagrosa, miraculosa, né? Porque não é uma forma comum, como nós falamos, nós conhecemos da forma comum que uma pessoa nasce, uma criança, melhor dizendo, nasce através da relação de um homem e uma mulher. É isso que até mesmo a ciência explica, né? Como que é a concepção, a geração de uma criança. Mas não foi assim que Jesus foi gerado, né? O Espírito Santo, ele desce sobre Maria, a Lucas capítulo de número 1, versículo 35, né? E aí vem a sombra do Altíssimo, ou seja, como se fosse uma proteção, né? Ou seja, existe a proteção de Deus em toda essa concepção, a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus desde o ventre, né, de Maria, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então, o Senhor Jesus, ele na verdade, ele tem essa ação do Espírito Santo. Gostaria que você entendesse que o Espírito Santo, ele é um agente muito importante aqui para a concepção de Jesus. Por que eu estou falando que é um agente muito importante? Porque em todo o ministério de Jesus, irmãos, você vai entender que o Espírito Santo está com ele em todos os momentos. Você vai ver, por exemplo, o Espírito Santo quando Jesus vai para o deserto. Tanto que a palavra que vai falar na Bíblia Sagrada fala que o Espírito leva ele para o deserto. Aí você pode pensar assim, mas o Espírito Santo colocou Jesus em um lugar ruim, um lugar não bom. Mas por que ele foi lá? Porque ele precisava passar por aquele momento, como todos nós somos provados ou até mesmo tentados, né? Porque quem tenta é o inimigo, mas quem prova é Deus, né? Muitas vezes as provações que você entende na sua vida são coisas que vêm por Deus. Agora a tentação é do Satanás, né? Tanto que o inimigo lá foi para tentar Jesus naquele deserto. E Jesus foi levado pelo Espírito, porque quem que é o capacitador para poder colocar palavras na minha e na sua boca, assim como na boca de Jesus Cristo lá no deserto? O Espírito Santo, irmão. Por isso que é importante nós falarmos que o Espírito Santo, em todo o ministério de Jesus, o acompanhou, estava com ele em todo o seu ministério. Assim como também o nosso ministério terreno, o nosso ministério aqui na face da terra, como servos de Deus, precisamos também da ação do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo para nós falarmos e pregarmos a palavra com poder e com autoridade da parte de Deus, tá? Então aqui o Espírito Santo, ele vem, né, e cobre com uma sombra, assim como o Evangelho de Lucas fala, e a gente fala que essa sombra representa também o que? A presença de Deus, assim como lá no livro de Êxodo, capítulo de número 40 e versículo de número 35, que é aquela nuvem que protege o povo quando ele vai caminhar. E quando a nuvem andava, o povo pegava as suas coisas e caminhava junto com a nuvem, né? De noite era uma coluna de fogo e de noite de dia, melhor dizendo, era uma nuvem. Então a nuvem representava também ali o poder de Deus através do Espírito Santo para conduzir o seu povo. Então, da mesma forma, o Espírito Santo ele está conduzindo todo o ministério de Jesus desde o seu nascimento. Entenda isso, tá? Então a gente entende que o Espírito Santo ele também aparece, reporta-se na nuvem na presença da transfiguração. No momento da transfiguração, em Lucas 9:34, também o Espírito Santo está presente junto com Jesus. O que mais que ele faz? Ele sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus, né, em Gênesis 1 e 2, Salmo 104:30. Então tem várias passagens na Bíblia que o Espírito Santo ele é um agente que conduz, e ele é um agente que orienta, e ele também é um agente que protege também. Então ele tem essas funções do Espírito Santo. Também não é diferente do ministério de Jesus desde a sua concepção. Subtópico de número 3, a pureza e a santidade do Filho. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura.
O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro, sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base de noção de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica à imagem do Filho. Amém. Então, irmãos, a gente entende aqui que o Espírito Santo, ele é o agente que faz o nascimento de Jesus, como já foi falado, mas ele também é o agente que faz a gente nascer de novo. João 3,16, você vai ver que Jesus lá, ele tem uma conversa com Nicodemos, e depois a gente vê o texto áureo da Bíblia Sagrada, que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que muitos de vocês conhecem esse texto. Esse texto é um texto que é o texto áureo da Bíblia, e nesse texto, melhor, nesta passagem deste texto, dessa leitura, o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos. E aí ele fala para Nicodemos que é necessário que Nicodemos nasça de novo. E aí Jesus fala a referência de nascer da água e do Espírito. A água representa uma pureza e o Espírito é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele representa também essa pureza, essa purificação. Então, este nascimento, que refere-se ali onde Jesus está conversando com Nicodemos, é o nascimento como nova criatura para Deus. Quando nós nascemos, deixamos o quê? O pecado, nós deixamos as coisas das trevas, as coisas do mundo, as coisas do diabo, do inferno, Satanás, todas as coisas que não provêm de Deus, nós passamos a existir como criatura de Deus. Isso não quer dizer que a gente vá voltar para o ventre da nossa mãe, assim como Nicodemos falou, de maneira nenhuma. Mas o novo nascimento pelo Espírito começa aí. Entendamos aqui também que o Espírito Santo ele faz o nascimento de Jesus. Ele faz que seja concebido Jesus Cristo através ali do ventre de Maria. E é algo milagroso, miraculoso, a qual o Espírito Santo faz, que não faz como uma pessoa comum, assim como a relação de um homem com uma mulher, como nós dizemos aqui, mas só que o Senhor Jesus ele vem através desta relação do Espírito Santo de Deus para colocar uma semente, vamos dizer assim, pela sombra do Altíssimo e ser gerada o quê? O Senhor Jesus, o Messias. E também de igual forma nós também somos gerados, assim como uma criança, assim como Jesus nasceu, somos gerados pelo Espírito Santo como uma nova criatura, para sermos o quê? Gerados pelo Espírito Santo e podermos viver uma vida pelo Espírito Santo de Deus. Então essa pureza, essa santidade que vem também para o Filho, para o Senhor Jesus, também vem para nós, né? O anjo, ele afirma que o Filho nasceria de Maria seria o quê? Santo. Então, quando o Espírito Santo fala que aquilo que seria gerado de Maria seria santo, então quer dizer que todos nós que somos gerados pelo Espírito somos considerados santos. Por isso que muitas vezes você vai ver as cartas paulinas e outras cartas que fala aos santos direcionados aos santos, porque aos santos de Deus são aqueles que têm a sua vida convertida ao Senhor Deus Todo-Poderoso pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então aí passamos a ser santos, não porque nós não cometemos pecado, mas porque nós exercemos a prática da santidade. Pelo Espírito de Deus começamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então essa santidade ela nos separa daquilo que é o pecado,
ela nos consagra para o serviço divino, ela faz com que nós podemos estar em comunhão com Deus e nos designa os atributos de Deus na nossa vida muitas vezes. Você vai ver, por exemplo, esses atributos em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 em diante, que você vai ver a temperança, a humildade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, domínio próprio. Enfim, essas características antes da nossa conversão nós não tínhamos, passamos a tê-las através da nossa conversão. Então esse é aquilo que Deus coloca na nossa vida para fazermos o ministério, o serviço da parte de Deus. Tanto que Jesus ele também conversa com os seus discípulos e fala, olha, ficai em Jerusalém, por enquanto fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque é como se Jesus tivesse falado que eles ainda não estavam capacitados para pregar o Evangelho. Aí quando vem lá no livro de Atos dos Apóstolos o vento impetuoso, que também é uma ação do Espírito Santo, aquelas pessoas elas recebem o Espírito Santo, elas recebem o batismo no Espírito Santo e ali sim elas estão capacitadas pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então hoje também nós somos capacitados pelo Espírito Santo para podermos pregar as boas novas ou a palavra ou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que nasce de Deus, aquilo nasce pelo Espírito Santo, é considerado santo, né? Então, o Senhor Jesus, ele nasce santo, ele assume na forma carnal, mas ele não assume pelo pecado, mas ele não assume o pecado. Então, por isso que nós entendemos que o Senhor Jesus, ele nunca pecou. Hebreus 4, versículo 15 vai dizer, mas não o pecado. O pecado, ele só é gerado através da carne. E Jesus, ele não nasce completamente da carne, ele nasce pelo Espírito. Percebe que é uma concepção diferenciada, né? Então, segundo Adão, obediente e justo, né? Ele é segundo Adão, o segundo Adão, né? Jesus, ele é o segundo Adão. Porém, ele obedece, ele é justo. O primeiro Adão, ele falha, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele verdadeiramente, ele traz o que? Em vez de trazer a morte, ele traz a vida eterna para todos nós. Então, o Espírito Santo, ele consagra o Senhor Jesus para ser o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, o Espírito Santo acompanha Jesus em todo o ministério até o seu sacrifício, para que ele possa ser o sacrifício perfeito, sem mancha e sem defeito. Então a santidade de Jesus é a base da nossa redenção, nossa justificação e a nossa santificação, irmãos. Então isso foi necessário para que se cumprisse a lei, porque Jesus foi guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a lei, coisa que nenhum dos seres humanos, os profetas, os reis, sacerdotes não conseguiram cumpri-la. Mas Jesus cumpre toda a lei. Então Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e assim também como nós crentes, nós nascemos na condição espiritual pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos santifica e nos faz imagem do Filho de Deus, tá? Romanos 8, 29. Vamos para o subtópico, o tópico de número 2, o Filho e a sua relação com o Espírito. Subtópico 1, 2.1, o Filho é o Verbo feito carne. Quero louvar a Deus pela vida de todos que já estão assistindo. Mãe Isabel está aqui assistindo. Está também o pastor Bosco, está conosco. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e os demais que acompanham em nome de Jesus, tá? Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual, com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto o homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia, pelo Espírito.
Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos que entender que Jesus, como carne, ele havia suas limitações carnais, assim como eu e você temos as nossas limitações carnais. As mesmas paixões, as mesmas dores, tanto que quando ele vai na cruz, ele expira, ele sofre dores. A gente sabe que ele sofreu as suas dores, as perseguições, ele sofreu como eu e você sofremos as perseguições. Na questão carne, Jesus ele sofre, ele tem as mesmas dores que eu e você, mas ele não deixou de ser Deus. Ele continua permanecendo sendo Deus. Então, Jesus ele cumpre essas duas coisas, 100% homem e 100% Deus. Aí, por exemplo, você vai ver em alguns dos diálogos que Jesus tem com os fariseus, que era um grupo de religiosos da época, questionando acerca da divindade ou da por que ele está falando que ele já existia. E aí ele fala para os fariseus que antes que Abraão nascesse, ele já era. Então significa que Jesus, conforme a própria palavra de Deus nos afirma no ministério, quando ele está caminhando e conversando ali com os fariseus e os demais irmãos, ele fala que ele já existia há muito tempo atrás. Então por isso que nós temos que confirmar a eternidade de Jesus. A eternidade como divindade, como Deus, Jesus sempre existiu. Na questão carnal, Jesus ele passa a ser concebido por Maria, ou melhor, pelo Espírito Santo, utilizando o ventre de Maria, né? Ali no tempo humano, né? No tempo comum, naquele ano, né, específico, ou ali que hoje nós estamos em 2026, por exemplo. Então, há mais de 2000 anos atrás, houve a concepção de Cristo pelo Espírito Santo de Deus, utilizando o ventre de Maria para que ele pudesse ser gerado e cumprir o seu ministério. Agora, como carne, ele realmente teve as suas limitações carnais, mas por muitas vezes na palavra de Deus ele fez milagres que somente Deus pode fazer. Por isso nós temos que falar que Jesus também é Deus, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são Deus. Então todos eles existem essa divindade. Não podemos falar que Jesus é um mero profeta, não podemos falar que Jesus era apenas um agente de Deus, como um Paulo, como um profeta, como um apóstolo, ou como uma pessoa que foi usada para obter um poder de Deus, talvez até sobrenatural, para exercer o ministério, como eu e você muitas vezes, né? Quando a gente impõe a mão sobre o enfermo é curado. Tudo bem que Jesus também, ele nos usa através do Espírito Santo de Deus para fazer essas coisas, mas não podemos nos comparar nós como uma divindade, de maneira nenhuma, porque Jesus é o próprio Deus, também é assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma natureza. Portanto, não podemos... Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estou refutando aqui religiões que acreditam que Jesus somente é um simples profeta. Foi um homem bom, um homem maravilhoso, um homem que andou aqui na face da terra, que fez coisas boas, que fez coisas maravilhosas, mas apenas um homem. Não, não é verdade. Jesus toda a vida foi Deus. Então ele não perde a sua divindade. Tanto que ele sai lá do reino dos céus, ele deixa a sua glória para poder passar pelos momentos de privações aqui na face da terra por amor, para poder fazer a sua missão, que era oferecer-se como holocausto, sacrifício, como propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Se eu e você não tivesse pecado, não havia necessidade de Jesus vir, mas ele veio, Deus o Pai envia ele para cumprir o seu ministério. Então, por isso foi necessário, sim, a vinda de Jesus. Senão nós não tínhamos acesso a Deus, não poderíamos chegar até Deus. Porque a palavra de Deus fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado nos afastava de Deus. Mas a redenção, a salvação nossa vem pelo sacrifício, por esse ato que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós vamos entender aqui que o Filho, ele é o Verbo, assim como fala lá no Evangelho de João, capítulo de número 1,
Só que ele encarna, ele se transforma em carne. O verbo se fez carne. Nas escrituras vai falar o quê? O início do ministério de Jesus. Então o verbo se fez carne. Só que o verbo sempre estava com Deus. No mesmo livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, fala que sempre o verbo estava com Deus. Por que fala sempre estava com Deus? Porque sempre existiu. Jesus sempre existiu. Ainda que ele viesse como carne, ele não deixou de existir divinamente. Como Deus, ele sempre existiu. Então o verbo, ele não começou a existir de Maria. Ele sempre foi eterno, né? A criação é apenas aqui um ato, né? Na verdade, a questão de que um filho ele é gerado através de um ventre, né? Mas para que ele pudesse cumprir o ministério terreno como carne. Assim como cumprindo eu e você aqui o nosso ministério terreno. Então por isso que ele veio como filho, como carnal, tá? Agora, nós entendemos que o Senhor Deus, aqui fala que indica que na plenitude dos tempos o verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele vem a ser carne, mas ele não deixa de ser Deus. Tá? Só que ele se submete à vontade do seu Pai, que está no céu, de uma forma voluntária também. Jesus, ele voluntariamente, irmãos, ele se sacrifica por nós. Porque ele mesmo fala que ele dá a sua vida. Ninguém a toma, mas ele dá. Ele quis dar a sua vida por amor a nós, os seres humanos. Para nós vemos ter o que? A salvação eterna. Mas nem por isso ele deixou de ser Deus. Por quê? Porque Deus, o Pai, quando ele conversava com Deus, e por muitas vezes o filho conversa com o Pai em oração, tem um diálogo com o Pai em oração, existem outras coisas que Deus usava o Senhor Jesus de formas miraculosas. Ele tinha, na verdade, uma profunda comunhão com o seu Pai em orações e ele fazia com que os milagres da parte de Deus aconteciam na vida das pessoas de uma forma sobrenatural. Os profetas foram usados para fazer milagres, os apóstolos também, mas como Jesus, você não vai ver esses registros na Bíblia Sagrada. Então Jesus, ele de uma forma poderosa, ele vai exercer os milagres da parte de Deus Pai para com os homens. Então, nós entendemos que enquanto o homem, Jesus, ele não usa todos os atributos divinos, ele tem as suas limitações, mas quando o Pai, que está nos céus, permitia que ele os usasse, que ele fizesse, ele fazia. Ele usava para poder fazer o quê? E cumprir o ministério, para que provasse também que Jesus é também Deus. Também, de alguma forma, o ser humano ele precisa dessa comprovação para que os milagres aconteçam na vida das pessoas para saber que verdadeiramente Deus existe. Né? Porque se o milagre não acontece, muitas pessoas vão ficar incrédulas, infelizmente. Por isso também Jesus cumpre esse ministério. E também porque ele é um Deus misericordioso. Ele deseja que a pessoa receba a sua cura, a sua libertação, a sua transformação. Então dessa forma, né, essa obra que foi operada pelo Espírito Santo de Deus na vida de Jesus, em todo o ministério, demonstra uma perfeita harmonia entre Jesus, o Filho, e o Espírito Santo na execução do plano maior, que é o plano que vem do Pai, o Pai que está nos céus, tá bom? Subtópico 2.2, o Espírito capacita o Filho. Pedi para minha esposa fazer a leitura. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito Santo. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo o verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada
no poder e na direção do Espírito. O Espírito capacita o Filho. Então, o Espírito Santo, ele está continuamente em diálogo, em comunhão com Jesus para cumprir o ministério. Embora Jesus, sendo Deus, ele está na forma terrena, ele precisava da capacitação do Espírito Santo de Deus para cumprir o seu ministério. Então, nós entendemos que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Você vai ver esse primeiro cumprimento, por exemplo, quando Jesus vai ser batizado por João Batista. Você vai ver as 3 pessoas nesta passagem. Você vai ver o Espírito Santo descendo como pomba, em forma de pomba, e uma voz que vem dos altos céus, que é a voz do Pai, falando: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, ou quem me comprazo. Então você vai ver o ministério de Jesus desde a concepção, desde o batismo. Em todo momento você vai ver o Espírito Santo falando com o Senhor Jesus para poder fazer as ações necessárias para cumprir o seu ministério. Então essa comunhão, essa conversa, esse diálogo maravilhoso entre Jesus e o Espírito Santo é notório. Isso quer nos dizer também, irmãos, que nossa vida também deve ser comunicada, dialogada, conversada com o Espírito Santo, para exercermos o ministério da parte de Deus aqui na face da terra. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você precisa ter o Espírito Santo para poder pregar, anunciar as boas novas e fazer a obra do Senhor. Agora, não é de qualquer forma que nós venhamos fazer o ministério. Assim como o Senhor Jesus nos deu o exemplo, o próprio Espírito Santo de Deus colocou em Jesus um espírito de submissão, ou seja, de ser uma pessoa servo, que ele veio para servir. Em vários momentos você vai ver isso. Você vai ver quando ele vai lavar os pés de Pedro, ali falando com que ele era um servo, ou um conservo de alguém, porque o ofício de lavar seus pés era um ofício de uma pessoa muito mais das subalternas que existiam naquela época. Então ele faz essa ação falando que o maior do reino dos céus, para comprovar que o maior do reino dos céus deve ser o menor. Então, para exercer o ministério terreno também da parte de Deus em espírito, nós temos que também ter este mesmo espírito de submissão, para podermos ter o que? Humildade em nosso coração. Lembrando também que Satanás, quando ele sai lá do reino de Deus, dos céus, irmãos, ele sai porque ele se rebelou. E a palavra de Deus nos revela que Satanás, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E essa expressão nos remete ao quê? A um tipo de soberba, a um tipo de orgulho. Então a soberba, o orgulho, não provém de Deus. E por isso Jesus também, em carne aqui na face da terra e usado pelo Espírito Santo de Deus, ele cumpre o seu ministério, provando que a humildade ela é necessária para exercer o seu santo ministério, assim como para exercer o santo ministério de qualquer pessoa na face da terra. Então aqui nós entendemos que a palavra que Jesus ele profere, as palavras proferidas, cada milagre realizado, as palavras proferidas em João 3,34, os milagres realizados, Lucas 5,17, cada demônio expulso, Lucas 11,20, cada perdão ministrado, Lucas 5,24, era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, em Mateus 12,28. Então você vê que o Espírito Santo ele conduz Jesus em todo o seu ministério, em todo momento que ele caminha, que ele fala, que ele vai orar pelos enfermos, que ele vai impor as mãos, ele está sendo completamente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então é uma ação que é uma ação salvadora, que era guiada pelo Espírito Santo e faz com que a gente entenda que não era um ministério da pessoa se ostentar. Infelizmente muitas pessoas hoje têm essa questão da ostentação. Pegam a palavra de Deus e querem ostentar um falso evangelho. E o evangelho não é para ser ostentado, mas sim com humildade, movido de compaixão divina da parte de Deus. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. Então o Espírito Santo capacitava, dando sabedoria e inteligência para o Senhor Jesus, assim como também a nós também, poder e direção. Então esta forma
que o Espírito Santo usa mostra que o verbo que foi encarnado, ele prefere ser dependente do Espírito Santo de Deus. Se o verbo encarnado, o Senhor Jesus, divino, Deus, ele escolhe ser submisso ao Espírito Santo de Deus, porque eu e você não queremos ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Ou melhor, porque alguém, quer deixar de ser submisso ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, temos que ser submissos sim ao Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque o inimigo é sagaz. O inimigo é um ser inteligente, ele sabe muito bem enganar. Você pode ver que pessoas, tanto pobres quanto ricos, independentes de classe social, o inimigo tem enganado muitas pessoas. Não é porque a pessoa é inteligente, não é porque a pessoa ela tem muitos diplomas, ela muitas capacitações, e ela tem muito conhecimento, que ela está imune às ações do inimigo, porque ele é astuto e ele é sagaz, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas nós só vencemos o inimigo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos rejeitar a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas de maneira nenhuma, porque senão, irmãos, nós não seremos salvos. Esse é o principal. Não obteremos a salvação se não for também pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tá? Quero louvar a Deus pela vida do irmão Francisco, que está assistindo. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Que Deus possa abençoar a vida de você e sua família, tá bom? Agora nós vamos para o subtópico 2.3, o Filho e o poder do Espírito. Vou pedir para a minha esposa continuar a leitura. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. Com a unção do Espírito, sustentou seu ministério. Seus milagres, operados em comunhão com o Espírito, revelaram o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Glória a Deus, irmãos? Então a gente vê que Jesus, ele tem o poder do Espírito Santo para agir. Ou seja, ele tem a autorização de Deus, Pai, em primeiro lugar, e pelo Espírito Santo também, para agir. Então, se nós agirmos no nome de Deus, nós temos que ter a autoridade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, quando ele está conversando com a mulher samaritana, lá naquele poço, ele fala que ele está buscando os verdadeiros adoradores. Porque você não adora, não serve a Deus com mentiras. Você serve a Deus em espírito e em verdade. Deus sabe muito bem aquele que verdadeiramente reconhece a sua natureza, a sua pecaminosidade e quer verdadeiramente entregar a sua vida a Ele. Não é da boca para fora. Infelizmente existem pessoas que falam da boca para fora que querem servir a Deus, mas não servem a Deus verdadeiramente ou ainda não houve a sua conversão. Não converteu-se verdadeiramente ao Senhor Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E o que acontece com essa pessoa? Infelizmente ela está se enganando. Ela não vai cumprir o verdadeiro ministério porque Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele sabe aquilo que é verdade e o que é mentira. Não sei se você vai recordar no livro de Atos dos Apóstolos, em que Pedro, como vamos dizer assim, o pastor da igreja, ele recebe a revelação pelo Espírito Santo de Deus que um casal, Ananias e Safira, estavam mentindo para ele, ou querendo mentir para ele e para a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus conversa com Pedro e fala que eles estavam mentindo. Então não adianta mentir para Deus ou para o Espírito Santo. Então ter uma vida que finge, de fingimento, de que finge que serve a Deus e não serve,
Deus certamente vai entender. Agora, quando a pessoa verdadeiramente ela se converte dos seus maus caminhos, do seu coração, lá de dentro, do profundo do seu coração, ela decide verdadeiramente seguir os caminhos de Deus, ela se submete às vontades de Deus pelo Espírito Santo. Então, isso que nós temos que entender nesse tópico aqui, o Filho e o poder do Espírito Santo de Deus. Você só recebe o poder do Espírito Santo de Deus se você decide ser submisso à vontade de Deus pelo Espírito Santo, irmãos. Então o ministério de Jesus também ele foi marcado totalmente pela dependência do Espírito Santo. Não nega também isso a sua divindade, mas exalta o quê? Humildade e a sua encarnação. Então, o que Deus exalta em nós? A nossa humildade diante dos homens. Nós temos que ser humildes. Não que a gente venha ser humilhado pelos homens, de maneira nenhuma. Nós temos que ser, conforme a palavra de Deus fala, mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. E outra coisa, a questão de ser humilde não quer dizer que você tem que ser humilhado pelas pessoas. Mas a palavra de Deus é que nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que o seu tempo sejam exaltados. Então, a exaltação vem de Deus, quando Ele quer exaltar. Então, no batismo, quando Jesus ele está sendo batizado, aparece também o Espírito Santo e uma voz do Pai, na manifestação de toda a Trindade, ali em Lucas capítulo de número 3 e versículo 22, como nós falamos, né? Ali existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a voz do Pai, que fala, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito Santo, que aparece em forma corpórea de pomba, e o Senhor Jesus sendo batizado por João Batista. Então, e já no deserto, quando Jesus está indo para o deserto, ele é levado pelo deserto por quem? Pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus que leva Jesus ao deserto. Mas ele não leva para uma condenação, ele não leva Jesus para ser humilhado, ele não leva Jesus para ser ali derrotado, mas para ele ter completa vitória pelas tentações do inimigo. Então, no deserto, ele vence simbolicamente. Aqui o autor está dizendo que essa é uma oportunidade de se comparar com Adão, porque Adão e Eva também foram tentados no Jardim do Éden pela serpente, irmão. Se você for ver lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados e cederam à tentação e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí veio para a humanidade, infelizmente, o pecado. E do pecado surge a morte. Só que Jesus ele vai para o deserto semelhante ali no Jardim do Éden, como foi feito com Adão e Eva, mas só que ele vence a tentação do diabo. É oferecido para Jesus pão, para que ele transforme as pedras em pães. É oferecido ele ir lá no pináculo do templo para o Satanás a glória. É oferecido 3 coisas lá para Jesus, mas ele nega. E ele fala que não deve se tentar o Senhor Deus. Então ele vence aquela tentação. Como homem, ele vence. E por isso ele nos dá a condição de ser o quê? Um segundo Adão. Um Adão que não pecou e que nos traz a vida eterna. Infelizmente, o primeiro Adão ele nos traz a morte através da desobediência ali no Jardim do Éden, mas o segundo Adão, reconhecido como Cristo, você vai ver isso na carta aos Hebreus, em Romanos também fala sobre isso, o segundo Adão, ele nos traz a vida eterna. O segundo Adão é Jesus Cristo, ele estava sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer esta vida eterna até nós. Então a unção do Espírito Santo de Deus, ela sustenta o ministério de Jesus Cristo, assim como também sustenta o nosso ministério terreno aqui como homem também, como carne também, irmãos. Porque nós somos seres carnais, mas também somos seres espirituais. Então o Espírito Santo de Deus comunica conosco para que a gente possa exercer também o santo ministério. Os milagres operados em comunhão com o Espírito Santo revelam o reino de Deus quando Jesus ele está andando, ele está curando, ele está salvando, ele está transformando vidas, né? E na sua humanidade ele se submete ao Pai e o agir e o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, até na hora que ele vai na cruz do Calvário e a vitória é tida sobre a morte ali na cruz do Calvário, com a operação do Espírito Santo, com a cooperação, melhor dizendo, do Espírito Santo. O Espírito Santo está cooperando em
todo momento, até o momento da morte, na cruz do Calvário, o Espírito Santo ele concede forças para Jesus ele suportar toda a dor que sentiu. Então, mesmo ele sendo Deus, ele tem uma vida completa de obediência ao seu Pai e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Tópico de número 3, a Trindade e a missão redentora. 3.1, o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é o agente passivo, mas ativo. Desde o princípio, ele concebe o Filho no ventre de Maria. Acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Aleluia, glória a Deus, né? Então o Pai ele envia o Filho e o Espírito. Aqui a gente vê a ação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai envia o Filho e o Espírito. E também você vai ver que Jesus ele também envia o Filho, o Espírito, melhor dizendo, quando ele fala que enviará o Consolador. Tá? Então existe esse diálogo entre as três pessoas aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para todo o cumprimento do ministério da salvação. Então a salvação ela é iniciada pelo Pai, né? Ele é a fonte de todo o propósito de redenção. Você vai ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus quem? Pai. Essa palavra Deus se refere a Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, ou seja, o único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus Pai, ele envia o Filho, em João 3,16, ele envia o Filho para poder cumprir o ministério da salvação. O Pai ele envia o Filho no mundo, não apenas como um mensageiro, né, mas como uma oferta viva. Eu costumo dizer o seguinte, que o Pai, ele queria entregar o Filho porque ele não tinha dó, ele não tinha pena, não sei como que a pessoa classifica isso do Filho, de maneira nenhuma. Eu imagino que o Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele tinha sim a vontade que o Filho talvez não morresse, mas só que na verdade foi necessário o sacrifício, porque pior do que a morte do Filho era o pecado da humanidade. Então Deus, aquilo chegava como um aroma que não era suave às suas narinas, mas chegava muitas vezes como um cheiro podre às narinas de Deus, o pecado da humanidade, porque o mundo estava em trevas. E aí ele decide entregar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Filho, que é o Verbo encarnado, lá no Evangelho de João, que você vai ver, capítulo 1, ele assume, né, uma forma perfeita de Deus e homem também, na forma carnal, na forma da lei também. Ele obedece à lei para ele trazer para ele o quê? Uma condenação de pecado. Ele se fez maldição, conforme diz o profeta Isaías. Ele se transformou maldição por nós, para, como maldito lá na cruz, pudesse perdoar os nossos pecados através da obra redentora na cruz. Tá? Então o Espírito Santo, né, ele é um agente, de alguma forma, passivo. Não é um agente passivo, ele é um agente ativo, porque ele faz com que o Filho ele seja concebido, né, no ventre de Maria, ele acompanha Jesus durante todo o ministério, ele faz com que a redenção chegue aos corações dos crentes, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus também tem esse papel, de convencer o homem do pecado. Quem que convence que Jesus ele não é um malfeitor,
que foi entregue na cruz do Calvário. E por que eu estou falando isso? Porque aqueles que eram entregues nas cruzes, antigamente, que eram lá na cruz do Calvário, eram os malfeitores. Por que nós consideramos Jesus não como um malfeitor? Porque o Espírito Santo de Deus que nos convence. Você sabia disso? O Espírito Santo de Deus que nos convence de nós entendermos que Jesus, ele é o Santo de Deus que foi ali, muitas vezes injustiçado, mas pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter a salvação eterna. Então essa cooperação que faz com que nós venhamos ter a revelação da Trindade, o plano da salvação na nossa vida, faz com que o Pai ele decreta, o Filho executa e o Espírito ele aplica. Então essa redenção é de uma forma expressa do amor verdadeiro de toda a Trindade na missão redentora para as nossas vidas, tá bom? O Espírito revela a exaltação, aliás, o Espírito revela e exalta o Filho, subtópico 3.12. Pedi para a minha esposa continuar a leitura. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho Jesus Cristo, afirmou. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciá-lo. Esclarece que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Amém. Glória a Deus, né? O que nós temos que trazer aqui é que a glória é de Deus, né? E existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas temos que entender que Deus, ele é um único Deus em essência. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele revela e ele exalta o Filho. É necessária essa exaltação do Filho para que no nome de Jesus seja cumprido o ministério também da parte de Deus. Então João, aqui no Evangelho de João, ele fala da missão que é dada por Deus através do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, não é uma forma de trazer uma atenção, mas para revelar e exaltar o Filho. Então a obra do Espírito Santo também é exaltar o Filho, aqui naquilo que ele foi destinado, determinado, porque ele se humilhou para ter a sua exaltação. E porque também nós entendemos essa exaltação? Irmãos, nós somos humilhados na face da terra, vocês sabem muito bem, vocês que são crentes em Cristo Jesus, vocês que são salvos, lavados, remidos com o sangue de Jesus. Eu não estou falando quem não tem a sua conversão, tá? Eu estou falando quem verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus, sabe os sofrimentos, aquilo que passa aqui na face da terra. Você que é convertido verdadeiramente, ou convertido da parte de Deus, você sabe do seu sofrimento. Então haverá um momento que você terá a sua glória, a sua exaltação. E onde será esse galardão, essa glória, essa honra? Será no reino dos céus. Então, de igual forma, aqui o Espírito Santo, ele exalta o Senhor Jesus para que cumprisse esse ministério. Ele foi humilhado pelos homens também, assim como eu e você somos humilhados. No nosso tempo aqui, somos humilhados pelos homens. Assim como ele era humilhado pelos fariseus, os saduceus, os escribas, eles eram humilhados. Ele era humilhado por alguns judeus, ele era humilhado pelos homens, pelo Império Romano, até a morte de cruz foi humilhado, mas ao seu tempo Deus o exalta. E quem faz a exaltação é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus também exalta, né? Aqui está registrado em João 16,14, ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então existe a glorificação ou exaltação da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele também não busca a sua glória própria, mas ele testemunha do Filho, ele testemunha de Jesus Cristo. João 15, versículo 26. Então essa direção do Espírito Santo está ligada em uma revelação do ministério da salvação, porque esse mistério da salvação através de Cristo seria feito que a crucificação e a ressurreição, quando um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Então é necessário ter essa glorificação, porque, irmãos, entenda comigo, Jesus passou por aquilo que passou, foi humilhado, e depois da morte e ressurreição continuar a ser humilhado, qual seria a minha e a sua esperança de um dia ter a vida eterna? Ou seja, a gente ia entender que a vida eterna ia ser completa humilhação. Então não tem nexo, se você perceber, aquilo que aconteceu no ministério de Cristo, ser humilhado e depois continuar sendo humilhado, de maneira nenhuma. Ele é humilhado, sim, pelos homens, né? Ele permite ser humilhado, a palavra de Deus fala que ele foi como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, e ali ele entrega a sua vida, mas ele recebe a sua exaltação, ou seja, no final tem uma vitória da parte de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. Por isso existe a glorificação, e por isso também essa obra do Espírito Santo faz com que o Senhor Jesus seja também glorificado no Pai. Tá bom? Então toda a obra que é genuína do Espírito Santo, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo, ele é o centro da Bíblia. Você sabia? João 3,16 está apontando para Jesus e ele é o textuário da Bíblia. Cristo, ele é o centro da Bíblia Sagrada. Tudo está voltado para ele. Desde os sacrifícios antigos que eram feitos na antiga aliança, no Antigo Testamento, está ali mostrando a pessoa de Jesus Cristo. Então, como igreja, nós devemos discernir e entender essas manifestações espirituais que a Bíblia nos registra, tá? Então, a Bíblia Sagrada, ela nos aponta para um Cristo que procede do Espírito, um Cristo que é o centro da obra pelo próprio Espírito Santo. João 16, versículo 3. Vamos concluir já a lição sobre o tópico 3.3, a fé e a submissão do crente. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária. Isso é, confiar com humildade e entrega total. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento, obediência. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Então, concluindo aqui a lição nesse último tópico, a fé ela é importantíssima para que a gente possa alcançar a nossa salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. E como que nós conseguimos fé? Hebreus 11 nos registra que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquelas que se esperam. A prova daquelas que se esperam. Hebreus 11 vai relatar o que é fé para nós. E nós não conseguimos alcançar de maneira nenhuma, agradar a Deus se nós não tivermos fé. Porque fé é aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga. Você acreditar que Deus existe não com seus olhos carnais, mas que você acredita que aquilo que você faz aqui, se você faz para Deus em obediência, você vai receber uma recompensa, um galardão da parte de Deus. E por que também nós temos que bater nessa tecla da humildade? Porque como eu já falei aqui para os irmãos,
A humildade é diferente da ação que Satanás fez em rebelião aos céus. Satanás, ele pega a terça parte dos anjos, que está registrado lá como o grande dragão no livro de Apocalipse, ele leva a terça parte dos anjos com ele e faz com que esses anjos se tornem demônios, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Como eu falei para os irmãos, isso remete ao quê? Ao orgulho, à soberba. A pessoa, sabe aquela pessoa inflamada? Essa inflamação fez com que Satanás saísse do céu. Então ele perdeu o seu lugar, perdeu a sua posição e perdeu a sua salvação. O intuito, a ação do diabo agora é querer tentar tirar a salvação das pessoas, dos seres humanos. Então ele tenta as pessoas para sair da presença de Deus e faz com que as pessoas queiram chegar do mesmo nível que ele chegou, a soberba, o orgulho, a prepotência, a maldade, as coisas que não provêm de Deus. Então a humildade é marca registrada da pessoa que verdadeiramente serve ao Senhor Deus poderoso. Então a fé e a submissão, ela é importantíssima para o crente. O plano da redenção, ele é concebido pela Trindade, mas ele requer também uma posição nossa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo fez toda a obra redentora necessária para que eu e você pudéssemos ser salvos. Agora, já somos salvos? Não, nós temos que lutar. Nós temos que militar para nós alcançarmos a nossa salvação. Então, nós não somos o que? Agentes da redenção. Nós somos instrumentos, participantes. Nós somos alguém que somos usados por Deus para trazer muitas vezes a salvação para outras pessoas. Se você já é salvo, glória a Deus por isso, porque você é uma pessoa que está salva em Cristo Jesus. Mas você também é um agente de transformação, de trazer a salvação para outras pessoas. E quem te capacita é o Espírito Santo. Assim como Maria também, ela foi submissa, ela ouviu o anjo Gabriel e foi submissa às ordens de Deus para a concepção milagrosa do filho em seu ventre. De igual maneira, irmãos, também temos que ser submissa. E ela foi submissa pela fé. Porque se você for ver humanamente, ela ia falar o seguinte: humanamente isso é impossível. Mas Gabriel, usado por Deus, fala assim: para Deus nada é impossível. Então, para Deus nada é impossível também nas nossas vidas, porque nós vivemos pela fé. Assim como também Paulo fala: não vivei por fé. Não vivei por vista, mas vivei por fé. Então a palavra de Deus, ela fala que a fé é muito importante para nós vencermos. Então a resposta nossa, essa nossa postura diante de Deus, ela deve ser profundamente assimilada com a obra trinitária, a obra do Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para realizar em nossa vida também o santo ministério, a santa chamada, a santa vocação da parte de Deus. É você confiar e entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus, tá? Então, como o filho se submeteu ao Pai, ele foi ungido pelo Espírito Santo, também nós somos o quê? Somos chamados através de Deus. Porque quem nos chamou? É Deus que nos chamou para darmos frutos, e frutos para a glória de Deus. E somos ungidos. O que é ungido? Temos a autoridade da parte de Deus. Somos separados por Deus para cumprir o santo mistério. Nós somos colocados nas mãos de Deus, né? O crente é chamado para ser colocado nas mãos de Deus, para que a gente possa fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Como Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos um poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus, que é algo que é impossível para nós, mas é possível para Deus. E nós vivemos, irmãos, não é no natural. Você que é convertido verdadeiramente a Cristo, você não vive mais no natural. Você vive no sobrenatural. Você vive pela fé. A sua vida é pela fé. É certo que nós temos coisas que nós vemos com os nossos olhos e conseguimos conquistar com a força do nosso braço, com o conhecimento que Deus nos deu, mas nós temos uma vida pela fé. A nossa vida deve ser dependente de Deus e deve ser vivida pela fé. Então a resposta é que nós esperamos a Cristo, Hebreus 11:6, é uma espera pela fé. Arrependimento também nós temos que ter na nossa vida e obediência
ao Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos agradecer aqui nesse momento, para que a gente venha agradecer por que o Espírito Santo e o Senhor Jesus continuamente possa estar na nossa vida. Vou pedir para minha esposa concluir a oração. Se quiser fazer um comentário, fique à vontade para nós dar a conclusão desse estudo nesta manhã. Oremos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, tua misericórdia, pelo teu poderoso Espírito Santo ministrar aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra, o teu ensinamento possa ficar nos nossos corações, para que nós venhamos, meu Deus, cada dia sermos fortalecidos pela tua palavra. Cuida de nós, cuida, Senhor, meu Deus, de cada um que assiste essa live, aqueles que vão assistir no privado, no gravado depois. Que o Senhor possa, o teu Espírito Santo, conduzir, meu Deus, a cada vida. Se alguém está passando, Senhor, meu Deus, por uma prova, se cada um está passando por uma necessidade, que o Senhor possa, meu Deus, segurá-lo, dando vitória, recompensá-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nós vamos encerrar. Fiquem na paz do Senhor Jesus.